Shalom. Vamos tentar falar um pouco sobre Kashrut, com a ajuda de Hashem, as coisas básicas que a maioria das pessoas já conhecem, mas vamos falar um por um. No judaísmo é fundamental o rigor em relação à alimentação. De acordo com as leis da Torá, todo alimento proibido causa uma impurificação da alma quando comido. Vamos procurar reescrever de forma resumida sobre algumas leis que nos foram dadas através da Torá e pelos nossos sábios de justas e sagradas lembranças. Então aqui nós vamos falar sobre alguns tópicos da Kashrut e conforme resumimos agora, tem certas coisas que são dadas pela Torá e certas coisas que os nossos sábios eles acharam por bem também proibir ou dar um tratamento especial. A carne kasher. A Torá menciona quais os animais puros que podem ser comidos e quais os animais impuros que são proibidos de comer. A Torá menciona 2 sinais para identificar o animal puro. O primeiro sinal é Ma'aleh Gerá, é ruminante, ou seja, o animal possui no seu sistema digestivo um sistema que permite que o alimento volte novamente à sua boca para passar novamente por uma outra mastigação. Talmud explica, Hulin 59, que os animais que não são maleguerá necessitam dentes afiados para poder devorar outros animais. Porém, os animais que são maleguerá se alimentam de vegetação e, portanto, nos são permitidos. Certo? Vou repetir. Talmud explica que os animais que não são maleguerá, eles não novamente fazem uma mastigação, eles necessitam de dentes afiados, porque eles vão devorar outros animais. Agora, os animais que são maleguerá, eles normalmente comem vegetação, então não precisa desses dentes afiados, e portanto eles também, os animais que são maleguerá, eles são permitidos para nós. Tem uma outra coisa, Mafreset Parsá. As patas são divididas. A Torá menciona as aves que são puras e as aves que são impuras. Nossos sábios de justas e preciosas memórias ensinam que toda ave que devora, então come, é impura. Costume hoje em dia de comer apenas os animais e aves que nossos antepassados comeram de geração em geração. Para comermos um animal ou ave, é necessário abatê-lo de acordo com a Halahá, de acordo com o procedimento que a Torá pede, ou seja, conforme a Torá nos ensina. O abate do animal é denominado Shechitá, e deve ser feito por um especialista no assunto, que deve ser também uma pessoa temente a Deus, abençoado seja. Se o abate não for feito de forma apropriada, então a carne é considerada nevelá, imprópria, proibida para alimentação. Um órgão que se desprendeu do animal, quando vivo, o animal ainda está vivo, é proibido pela Torá de comer, e até mesmo aos não-judeus. Às vezes ocorre de o animal ter um certo defeito, ou uma certa doença, ou determinado órgão quebrado, que o torna impróprio e proibido para a alimentação, até mesmo se o animal tenha sido abatido adequadamente. Nesse caso, o animal é denominado treifa. É necessário muito conhecimento para reconhecer quando o animal está impróprio. Existem aqui, na apostila, 78 tipos de treifá, que são classificados em 8 categorias. A carne imprópria, como a nevelá ou a treifá, podem ser vendidas para os não-judeus.
é necessário tirar toda a banha, hele, do animal e retirar também o guid anaché, o nervo ciático, que são proibidos de comer. Esse processo requer reconhecimento e é denominado nikur. Vamos falar agora sobre o preparo da carne. A Torá proíbe de comer ou beber o sangue dos animais e aves. Para retirar o sangue do animal é necessário realizar um procedimento que inclui a melihá, salgadura, ou assadura, tziliá, da carne. A lavagem conforme a tradição. Isso requer conhecimento e estudo. Uma das explicações da proibição de comer sangue do animal é de que, ao comê-lo, a pessoa muda então a sua natureza e se torna rude como o animal. Assim diz Rambam, Sefer HaHinur. A outra explicação é de que, ao comer o sangue do animal, entra na pessoa uma alma inferior e, através disso, a pessoa perde a ligação com as almas de Israel. Assim diz Orahaim. O sábio Ben Ishai, de justa e sagrada memória, explica que, como o sangue é a fonte dos desejos, ao comê-lo causamos um dano na alma. O sangue do homem, quando em sua boca, é permitido. Portanto, quando o sangue cai fora dos lábios, ele se torna proibido. Às vezes, nos ovos das aves, onde é que eu estou aqui? Às vezes, nos ovos das aves encontramos sangue, que não pode ser comido, e às vezes torna todo o ovo impróprio. Portanto, ao preparar bolos ou outros alimentos que incluem ovos, devemos verificar cada ovo antes de misturá-lo com os outros ingredientes. Vou falar agora sobre o peixe. Desculpa que saiu fechado aqui, o papel não percebi. Bom, vamos lá. A Torá escreve que todo peixe que possui snapir, barbatana, e cascassim, escama, podem ser comidos. Agora, os peixes que não possuem snapir e cascassim, eles não têm a barbatana e a escama, são impuros, e são proibidos de comer pela Torá. A Torá nos ensina que todo peixe que tem cascassim tem também snapir. Portanto, se o peixe que se encontra na nossa frente possui apenas escama, então ele é kasher e pode ser comido. Os ovos dos peixes impuros são também impuros. Existem ovos especiais, caviar, que quando sua cor é preta, eles vêm com certeza de um peixe impuro e são proibidos. No entanto, os de cor vermelha são de peixes puros e são permitidos em caso de termos certeza de que são kasher. O sangue dos peixes impuros não é proibido pela Torá. No entanto, para evitar que uma pessoa que esteja vendo uma outra pessoa comendo sangue de peixe, não pense que ela esteja comendo sangue de animal. Então, para isso, os sábios de justas lembranças decretaram que o sangue dos peixes só pode ser comido se estiver misturado com escamas. Pois assim, percebe-se que a pessoa está comendo sangue de peixe e não de um animal. Em certos peixes se encontram vermes, principalmente na cabeça, rabo e barbatana. Portanto, requerem uma limpeza especial. Os outros tipos de peixes ou seres que vivem no mar são proibidos pela Torá e são denominados sheretz hamayim, répteis do mar. Agora vamos falar sobre carne e leite. A Torá proíbe de cozinhar a carne de um animal puro com o leite de um animal puro, de comer a carne e leite que foram cozinhadas juntos e até mesmo de receber algum proveito dessa comida, como, por exemplo, alimentar um animal com essa comida. Também é proibido. Os sábios de justas e abençoadas lembranças proibiram também de cozinhar uma ave pura, com leite pura,
e de comê-los juntos, até mesmo se a mistura foi feita quando eles estão frios. Não apenas quando você cozinha junto, não, até mesmo quando eles estão frios. Mas se come junto, tem proibição rabínica. Sendo assim, não se deve comer carne junto com leite. Isso requer um cuidado no armazenamento dos alimentos, um cuidado de não colocá-los juntos na mesa, a não ser de uma forma que seja permitida pela Halahá, que trata do assunto detalhadamente. Bem como de a pessoa ter o cuidado de examinar sempre se o animal é halavi, ou seja, se ele contém leite, ou bassari, contém carne, ou se o alimento é parve, ou seja, não é nem halavi e nem bassari. Então, os alimentos têm três categorias. Ou é halavi, tem halav, tem leite. Ou é bassari, tem carne. Ou tem os dois. Ou não tem nenhum, é parvo. Não tem nenhum, é parvo. Os sábios de justas e abençoadas lembranças declararam também que após uma alimentação bassari, a pessoa deve esperar um determinado tempo antes de comer um alimento halavi. Em geral, o tempo é de 6 horas. Após uma refeição halavi, não é necessário esperar para comer uma refeição bassari. No entanto, é necessário limpar as mãos e lavar a boca. Se uma pessoa comer uma comida parve que tenha sido cozinhada em uma panela bassari, ela pode comer imediatamente uma refeição halavi. E assim também é permitido comer uma comida parve que tenha sido cozinhada em uma panela halavi após a refeição bassari. Após uma refeição parve picante que contém alho, cebola, pimenta, etc., que tenha sido cozinhada em uma panela bassari, é permitido comer uma comida halavi sem esperar. No entanto, se a pessoa comer uma refeição bassari, ou seja, comeu carne, tem os que proíbem que ela coma agora sem esperar uma comida parva, picante, que tenha sido cozinhada em uma panela halavi, e até mesmo uma comida picante fria que tenha sido cortada por uma faca halavi. Em caso de a comida parve, que não é uma comida picante, ter sido cozinhada em uma panela bassari, limpa, e que não tenha sido usada durante as últimas 24 horas, então a comida pode ser comida até mesmo junto com uma refeição halavi. No entanto, entre os ashkenazim, a princípio não se deve fazer isso, a não ser se a pessoa não tenha outra opção. Em caso de a panela bassari ter sido utilizada nas últimas 24 horas para cozinhar uma comida bassari, nesse caso, os sfaradim permitem, caso já tenha sido cozinhada a comida parve, de comer com a refeição halavi. Os ashkenazim, nesse caso, não permitem isso, e permitem apenas que a comida parve seja comida antes ou depois da refeição halavi. É costume de a pessoa ter em sua casa uma louça bassari e uma louça halavi. É conveniente que a pessoa ter alguns utensílios para a alimentação parva, como por exemplo uma faca de pão, ou de legumes, de frutas. Se possível, é bom ter também 2 pias. Em caso de a pessoa ter apenas uma pia, é então necessário de a pessoa ter o cuidado de não misturar as louças ou de proteger a pia de um contato com a louça, principalmente se ela estiver quente. Vamos ver agora peixe com leite. É permitido, comer peixe com leite. No entanto, algumas congregações não comem peixe com leite. É permitido em todas as congregações comer leite após comer peixe. Certos sábios exigem que haja uma lavagem da boca e das mãos entre um e outro. Kafarhaim. Vamos ver peixe com carne.
Não se deve comer peixe junto com carne. Primeiro se come o peixe e depois, antes de comer a carne, devemos comer um pedaço de pão e beber algo para que haja uma separação entre o peixe e a carne. É costume também de lavarmos as mãos. Devemos também trocar os pratos, garfos e facas. Proibição de vermes. Torá proíbe de comer vermes, répteis, moscas, insetos. Às vezes a pessoa, sem perceber, pode estar comendo vermes que se encontram nos alimentos e que não são vistos através de uma inspeção superficial. Portanto, muitas vezes em determinados alimentos é necessário realizar uma inspeção mais profunda. Nos dias de verão, os vermes se multiplicam nas frutas, legumes. É necessário observar o alimento, se parte dele está estragada ou com uma aparência diferente, para saber se há vermes no alimento. É necessário verificar as leguminosas, arroz, feijão, etc., pois às vezes eles são perfurados e contêm vermes. Às vezes são encontrados vermes em determinados peixes, e é necessário saber como limpá-los. A farinha deve ser peneirada, pois às vezes se encontram vermes, até mesmo quando a farinha já foi inspecionada. Legumes que contêm muitas folhas, como alface, repolho, couve-flor, é necessário realizar uma inspeção rigorosa diante de uma luz forte, pois se encontram neles vermes que nem sempre são percebidos. Às vezes os vermes são da mesma cor que o legume e é difícil de percebê-los. Frutas secas como o figo, a tâmara, devem ser inspecionados. Okay? Agora vamos falar outros assuntos. Vou falar só uma parte. Leite do gentio. O leite do gentio foi proibido pelos nossos sábios, de justas e sagradas lembranças. Um dos motivos da proibição é de que às vezes o leite está misturado com leite de um animal impuro, que é proibido pela Torá. Portanto, mesmo sabendo que o gentio não possui um animal impuro, a proibição continua, pois os sábios procuraram nos afastar da transgressão. No entanto, em caso de um judeu ter acompanhado e supervisionado a ordenha desde o início, então nesse caso o leite é permitido. Hoje em dia costuma-se comprar leites derivados de leites produzidos de forma industrial, que garante, através de uma rigorosa fiscalização e multas, eles garantem que o leite vem de um animal puro. Nesse caso, existem sábios que permitem o leite ordenado pelos gentios, e existem sábios que dizem que, mesmo assim, o leite continua proibido. Pão do gentio. Os nossos sábios, de justas e abençoadas lembranças, visando proteger o povo de uma assimilação com os outros povos que causaria o esquecimento e não cumprimento das leis da Torá, bem como, em certos casos, até mesmo a idolatria, estabeleceram algumas proibições que até hoje são cumpridas. Uma grande preocupação era de impedir que houvessem casamentos entre judeus e outros povos, pois isso levaria a pessoa a se afastar das leis da Torá. Sendo assim, uma das proibições foi a de comer o pão do não-judeu. A proibição foi principalmente para o pão caseiro, pois ao comer na casa do gentio e se aproximar de sua família, a pessoa estaria criando uma grande intimidade que a levaria ao casamento. Em caso de um judeu ter participado do processo de fazer o pão, então o pão é permitido. Em geral, quando não se encontra padarias pertencentes a judeus, então é permitido o pão das padarias dos não-judeus. Evidentemente, deve-se ter o cuidado
de verificar se não foi usado algum ingrediente proibido, como por exemplo banho. Um fato interessante é o costume de não comer, se for possível, pão de um não-judeu, até mesmo pão da padaria, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nessa fase de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah, que é o começo do ano, e Yom Kippur, que é o dia do perdão, a pessoa é mais rigorosa. Então, aqui diz que é um costume nessa época, se for possível, deixar de comer pão da padaria do não-judeu, apesar de durante o ano não ter essa proibição. O cozido do não-judeu. Outra proibição dos sábios foi a proibição do cozido de um não-judeu. Existem muitos detalhes da Alahá sobre quais os alimentos que foram incluídos nessa proibição. Em caso de um judeu ter participado da preparação da comida, a comida é permitida. Finalmente aqui, o vinho do não-judeu. O vinho do não-judeu, bem como o vinho de um judeu que tenha entrado em contato com o não-judeu, é proibido. Um vinho kasher é adequado, que tenha sido cozinhado, não está incluído nessa proibição. Então, vamos deixar um pouco para hoje e rezar para podermos falar mais e permitir a pessoa ter o contato com as leis do judaísmo. Muito obrigado, tudo de bom.